Olá, estamos mais uma vez em nosso podcast Despertando a Consciência. Um abraço fraterno a cada um de vocês que me ouvem em nossa reflexão, nosso podcast de hoje. Eu vou procurar fazer um apontamento crítico a respeito de um tema considerado basilar para a cultura religiosa judaico-cristã, mais notadamente cristã, né? Por causa da questão que envolve o conceito do Cristo. Mas eu vou tentar fazer aqui um apontamento sobre essa inverdade relacionada ao anticristo. E farei, dentro das minhas condições, não exatamente uma revelação, porque não é uma revelação, mas é um chamamento para a percepção dos três tipos de Cristos, ou de Cristo que pode existir, né? Antes também de iniciar a nossa abordagem, eu peço que todos possam pesquisar sobre o tema, não esgotá-lo apenas ouvindo esse meu podcast. Numa perspectiva, esse tipo de temática, ela é pouco usual, ela é cheia de polêmica, e ela é polêmica justamente por falta de uma maior análise das pessoas. Quando nós nos debruçamos sobre os conceitos filosóficos e religiosos e o excesso de conceitos inviabiliza a percepção dos fatos, mas no envolvimento destes, né, no envolvimento que os fatos apontam, é preciso sempre observar que a teoria, a ortodoxia, não acompanha o ritmo de percepção dos fatos e daquilo que decorre desses fatos. E eu falo isso em função até mesmo das noções que a gente vem acumulando. E o nós aqui é a cultura ocidental religiosa, apesar de que particularmente eu não sou religioso, mas eu aqui me incluo porque eu estou num contexto cultural que é religioso. É toda uma herança cultural judaico-cristã, greco-romana judaico-cristã, para ser mais preciso. Esse epíteto, esse nome, essa ideia do Christos, ou do Cristo, né? O Christos é o nome em grego. A palavra Cristo ou Christos tem a ver com aquele que é ungido, com aquele que reúne a essência do sagrado em si. E qualquer formulação que a gente faça sob a perspectiva teológico-filosófica a respeito do Cristo, no arquétipo que o caracteriza, na ideia que ele evoca, a gente precisa ser muito prudente. Há um erro já institucionalizado de que o Cristo foi apenas Jesus, ou de que Jesus, o Cristo, ou Jesus Cristo, é um ser apenas histórico, onde esse Cristo seria uma denominação referente ao homem Jesus. E aqui repousa uma inverdade ou uma inadequação. Por quê? Porque a condição crística ela é inerente a todo e qualquer ser autoconsciente que progressivamente vai despertando as potencialidades divinos ou espirituais que estão íncitos na natureza desse ser.
Então, um ser autoconsciente, ele é portador das forças crísticas. Isso. Nós poderíamos substituir essa palavra crístico ou crística pela energia do sagrado que jaz na nossa natureza mais profunda. E essa relação do Cristo com a natureza humana, ou a natureza crística e a natureza humana, essas duas naturezas, elas se intercomunicam, elas possuem canais de comunicação na proporção em que o ser humano vai, por algum tipo de prática ou treinamento espiritual, desenvolvendo todas as potencialidades e todos os aspectos desse eu espiritual profundo. Então, a realidade do Cristo, ela é factual, né? Se nós aqui nos referimos a esse aspecto como fazendo parte da natureza interna do ser humano, profunda, o Cristo, ele tem lá a sua razão de ser, e o Cristo permeia todo o tecido humano, né? Toda a condição humana. Então não é algo exclusivo do homem Jesus. Siddhartha, Lao Tse, Confúcio, Jina Mahavira, Kapila, Chuang-Tzu, Shankaracharya, Forri, Mêncio, cada um em seus graus, ou cada um dentro das suas possibilidades, despertaram essa força, esse Crestos. O homem Jesus, ao que consta nos registros acásticos do mundo, até agora, juntamente com um ser conhecido como Apolônio de Tiana, esses dois aqui, são os que mais desenvolveram a natureza crística interna deles. Ok? Nessa perspectiva que se colhe do mundo espiritual, esses dois aqui possuem, em um grau muito superlativo aos demais, o desenvolvimento da sua condição crística. Então, esse é um aspecto inicial da nossa reflexão. Um segundo ponto importante, referente à nossa abordagem de hoje, tem a ver com os 3 tipos de Cristo que se pode desenvolver na natureza humana. Há o Cristo, ou há a condição crística na qual um homem se coloca à disposição da humanidade para, através do uso, por exemplo, da sua racionalidade, dependendo do treinamento que ele se submete, ou seja, dependendo do modo como ele vai desenvolvendo as suas habilidades psíquicas e conscienciais, ele desperta a sua Kundalini, e Kundalini tem tudo a ver com isso que a gente chama de consciência crística ou de condição crística. O processo de despertar da Kundalini não pode ser de uma hora para outra, né? O que é Kundalini? Kundalini é a energia criadora do sagrado que repousa em cada um de nós. E ela é ativada através de um sem número de técnicas, sendo que estas precisam ser de forma minuciosa, precisam ser bem observadas. Tá? Primeiro tipo de Cristo, ou Crestos, que eu pude
perceber tem a ver com aquele tipo de consciência crística voltada para o uso da racionalidade como método de ascensão dessa energia do sagrado. Então, muitos dos sábios, pensadores, sábias e pensadoras que passaram pela humanidade foram, em algum grau, consciências crísticas que se utilizaram do intelecto e da razão para ofertar algo do sagrado em prol da humanidade. Esse aqui é um primeiro tipo de Crestos, ou de Cristo. Tá? Um segundo tipo de Cristo, ou uma tipologia crística, melhor dizendo, tem a ver com o Cristo cósmico. E aí nós estaríamos nos referindo aos mistérios gnósticos quando tratam de Sofia como sendo a representação do Cristo cósmico e, portanto, é uma consciência crística que abarcaria e transcenderia a nossa condição planetária convencional. Esse Cristo cósmico, em tese, seria uma autoridade celeste que seria responsável pelo, entre aspas, comando ou pela condução do processo universal. Então esse aqui é o Cristo cósmico, que nas tradições gnósticas antigas era conhecido como Sofia, também como Baphomet, e há um sem números de outros epítetos que eu poderia aqui me referir. Um terceiro tipo, uma terceira caracterização do Crestos tem a ver com o desenvolvimento da consciência crística através de processos alquímicos, que era muito mais utilizado na antiguidade do que nos tempos atuais, e que seria o Crestos se utilizando das forças terapêuticas, mágico-alquímicas, ou seja, aqui para caracterizar melhor esse terceiro tipo, seria aquele tipo de individualidade humana e alguns fora da condição humana, mas mais profundamente da nossa condição existencial aqui terráquea, humana, daqueles que labutam por meio da terapia profunda, não é qualquer terapia, é um processo psicoterapêutico, psicoenergético, psicoalquímico, vamos assim dizer, na utilização de forças alquímicas voltadas para a cura, voltadas para a redenção do espírito humano, que não somente se utiliza do lado racional, mas se utiliza das forças que a magia e que a alquimia podem auxiliar no desenvolvimento dessa consciência crística. Então aqui nós temos 3 tipos de Cristo, ou de Crestos. O primeiro tem a ver com o uso racional ofertado em benefício da humanidade. O segundo tem a ver com a consciência cósmica, crística, representada por Sofia, ou por Baphomet, ou por qualquer outra denominação que venha caracterizar uma entidade celeste universal que, em tese, representaria o cosmos ou que o guiaria. E um terceiro tipo, também ligado à condição humana, mas transcendendo a ela, qualquer inteligência que se utilizaria do conhecimento alquímico, e é importante aqui afirmar que em algumas civilizações fora da Terra, a alquimia também é uma disciplina, é um tipo de ciência, tá? A alquimia não se restringe às coisas da Terra, tá? Por mais estranho que isso possa parecer. Então, terceiro tipo de Christos, ou de Crestos, ele tem a ver com essa consciência alquímica, com o uso da alquimia no despertar da consciência crística.
Caracterizado esse segundo ponto da nossa reflexão, eu vou passar para o terceiro e último ponto, e que tem a ver com a inverdade institucionalizada a respeito de um anticristo. Por que que na minha modesta percepção, e aqui repousa apenas a percepção desse filósofo, por que há uma inverdade no conceito do anticristo? Por uma questão muito simples. Se você admite a existência de uma força absoluta crística e uma força absoluta anticrística, você está dizendo que um mesmo ser é capaz de ter duas posturas diametralmente opostas no uso dessa força de maneira perene, eterna e incondicional. Isso não pode existir. Por exemplo, alguém que pertence às trevas espirituais, às sombras, né? Antigamente se chamava de mago negro, né? O mago negro, ele usa os seus potenciais para deliberadamente criar o sofrimento e gerar o caos, mas o mago negro, ele pode ser, entre aspas, regenerado e se tornar alguém tendente às forças do bem. A ideia de um anticristo pressupõe um ser eternamente devotado a combater o Cristo. A única força não, a única condição que eu particularmente conheço, que efetivamente combate a luz ou as forças crísticas, me perdoem falar dessa forma, é a ignorância institucionalizada e não exatamente uma entidade chamada anticristo, que vai nascer em um dado momento do período terreno e vai desafiar as forças da luz. Sempre as forças trevosas e as forças da luz, vamos colocar nesses termos que alguns gostam de expressar, estiveram em litígio. E se você quiser entender isso de uma outra forma, sempre o conhecimento esteve lutando, esteve digladiando contra as forças da ignorância e do obscurantismo, nos mais diversos matizes culturais e da civilização humana. Então, há uma inverdade, há um fake news terrível envolvendo a ideia de um anticristo. Mas vamos para um outro aprofundamento. Admitamos, portanto, que o anticristo seja uma egrégora, ok? Produto da reunião das formas de pensamento voltadas para deliberadamente promover o mal, o sofrimento, a ignorância, bababá. Isso aqui existe, porque isso aqui é reforçado por mentes psicóticas, por mentes doentias. Mas afirmar que há um ser específico, uma personalidade que encarnará o anticristo, aí isso aqui é uma grande inverdade. É uma inadequação conceitual e também é uma inadequação filosófica. Porque, em tese, ao que nós podemos compreender, ao que nós julgamos saber ou pensar que sabemos, só existe uma força, a força crística, imanente e transcendente em qualquer aspecto da realidade universal conhecida e de outras realidades universais. Então, nós hoje procuramos refletir a respeito dos 3 tipos de Cristo que podem existir, e esse tipo aqui de paradigma que eu estou falando, ou esse tipo de classificação, não deve ser tomada como sendo definitiva. Isso é a minha observação diante do que eu andei observando, estudando, analisando, compreendendo, meditando, contemplando, é produto do meu esforço como buscador espiritual. Isso pode ter falhas e isso pode estar seguramente incompleto. Mas é o que eu pude engendrar, é o que eu pude investigar durante esses anos todos, ou durante alguns anos que eu já venho fazendo isso.
E quanto à questão do anticristo, efetivamente, há uma necessidade mais do que urgente de nós ressignificarmos esse tipo de conceito. E não só a ideia de anticristo inadequada, a ideia de pecado original, a ideia de santo e pecador, a ideia de uma condenação eterna no inferno, a própria ideia de céu e inferno são conceitos obsoletos, que não servem. Aliás, penso que nunca serviram à condição humana porque sempre geraram processos traumáticos na psique humana, especialmente na psique ocidental, na condição ocidental, já que o cristianismo, ou melhor dizendo, o catolicismo, impôs isso há 1.600 anos, de 1.600 anos para cá. Né? Então nós temos, na reflexão de hoje, a percepção de uma espécie, de uma tipologia, de 3 tipos de Cristos e a inverdade do anticristo. Procuremos então fazer uma análise com base nessas reflexões humildes e simplórias que eu aqui me debrucei, e vocês que me ouvem em quaisquer das plataformas, seja no YouTube, ou seja no Spotify, ou em qualquer outro lugar, possam analisar, ponderar, aprofundar nesse tipo de assunto, já que ele vai muito além do que eu aqui me referi. Eu só lancei algumas sementes filosóficas, vamos assim dizer, nesse tipo de temática. Peço-lhes então toda a prudência necessária, agradeço-lhes pela atenção e em outro momento nós retornaremos para mais um apontamento crítico filosófico no nosso canal, no nosso podcast Despertando a Consciência, assim como também no nosso canal da Reflexão Filosófica Josian Tor, lá no YouTube. Um abraço fraterno a cada um de vocês e até um outro momento.